Ok, vamos direto ao tonto. E se? E se quase tudo que a gente aprendeu sobre segurança financeira estivesse, na verdade, errado? Hoje nós vamos analisar uma filosofia de investimento que simplesmente vira as regras convencionais de cabeça para baixo. Então, prepare-se para conhecer os axiomas de Zurich. Essa frase aqui, ela já abre as portas para a gente entender o pensamento de Zurich. Em vez de buscar conforto, essa filosofia nos diz para procurar um estado de preocupação saudável. É isso mesmo. É o sinal de que o risco assumido é grande o suficiente para ter uma chance de um ganho realmente significativo. Olha só o contraste. De um lado, a sabedoria que todo mundo conhece, né? Diversificar, investir a longo prazo. Do outro, uma abordagem super agressiva que diz para fazer exatamente o contrário, concentrar para criar riqueza e sair rápido das posições. É uma verdadeira batalha de filosofias. Mas afinal, de onde veio essa ideia tão radical? Bom, veio de um grupo de especuladores suíços que atuavam em Wall Street logo depois da Segunda Guerra. Eles simplesmente transformaram o país deles numa potência financeira, tudo isso seguindo um conjunto de regras que nem escritas estavam. Então, o ponto central é este. Para eles, o risco não era um monstro para a gente evitar a todo custo. Não. Era um recurso a ser gerenciado. A segurança absoluta, na visão deles, leva à mediocridade financeira. A riqueza de verdade exige que se encare o perigo, mas com um plano. E é super importante entender que eles não estavam falando só do mercado de ações, tá? Para eles, especulação era qualquer aposta com um resultado incerto. Podia ser imóveis, arte, até mesmo abrir um negócio. A mentalidade de risco e recompensa se aplica em todos esses casos. Agora sim, vamos entrar no primeiro e mais importante axioma: a ideia de que a riqueza, por definição, exige risco. A base de tudo. E isso nos traz de volta para aquela citação do começo. Se uma posição financeira não causa nenhum pinguinho de preocupação, ela provavelmente não é grande o suficiente para mudar uma vida. Risco zero é igual a retorno zero. Simples assim. A partir dessa base, os especuladores de Zurique desenvolveram um conjunto de regras bem específicas. Elas são menos sobre matemática financeira e muito mais sobre dominar as próprias emoções e ignorar o que todo mundo ao redor está dizendo. E este slide, nossa, ele ilustra perfeitamente essa batalha contra nossos piores instintos. Vender cedo demais, antes do pico, para garantir o lucro, cortar as perdas na hora, sem ficar rezando por um milagre, e, claro, engolir o orgulho, admitir o erro antes que ele simplesmente destrua o capital. Outro pilar dessa filosofia é um ceticismo absoluto. Eles acreditavam que o futuro é imprevisível. Sabe aquelas previsões de economistas, padrões gráficos, ciclos históricos? Para eles, isso tudo é uma grande ilusão, criada pela nossa mente que fica tentando encontrar ordem no meio do caos. A chave aqui é a mobilidade, não se apaixonar por uma ação, não criar raízes, estar pronto para vender tudo e mudar de direção a qualquer momento. Confiar naquele pressentimento, sabe? Quando a análise te deixa paralisado e o mais crucial, fugir da manada. Se todo mundo está comprando, provavelmente já é hora de vender. Ok, vamos colocar essas ideias em um confronto direto. Como é que essa abordagem de Zurique se compara ao investimento tradicional, como o do Warren Buffett, por exemplo? Olha, essa tabela resume tudo. Onde a visão tradicional busca minimizar o risco, Zurich o abraça. Onde o Buffett diz, deixe seus vencedores correrem, Zurich diz, realize o lucro cedo demais. E talvez a maior diferença de todas seja o planejamento. Aquela estratégia de comprar e manter por décadas é o completo oposto da mentalidade adaptativa e de curto prazo dos axiomas. Mas a grande questão é, será que essa filosofia radical ainda se aplica hoje? É uma estratégia genial ou um convite à imprudência? As críticas são bem fortes, claro. Essa estratégia vai contra o poder já comprovado dos juros compostos e pode levar a um custo de negociação altíssimos. Mas, por outro lado, ela antecipou em décadas muitos dos vieses que as finanças comportamentais estudam hoje, como a aversão à perda e o efeito manada. E em mercados super voláteis como o das criptomoedas, essa mentalidade de saídas rápidas e gerenciamento ativo de risco encontra muitos adeptos. E com isso, a gente termina com uma reflexão. Os axiomas de Zurique nos forçam a fazer uma pergunta fundamental sobre nossos próprios objetivos. A gente está jogando para não perder, buscando conforto e segurança, ou estamos jogando para ganhar, dispostos a abraçar o risco e a preocupação em busca de uma riqueza que pode de fato transformar vidas? A resposta define todo o caminho.